né? E nós estamos, então, de olho em vários acontecimentos interessantes que possam impactar o nosso dia e a gente possa entender o que acontece no nosso país. Por exemplo, a Odebrecht, que aliás mudou de nome, que aliás ficou famosíssima pelas pontes que construiu, não. Pelas estradas que fez, também não. Pelo estádio do Corinthians que não pagaram até hoje, também não. Ela ficou famosa porque ela fazia algumas transações assim, vamos dizer, liberais, né? Que acabaram sendo detectadas pela justiça. Doutor Leonardo Dias, advogado e head de contencioso, arbitragem e insolvência do Marcos Martins Advogados, aqui conosco. Doutor Leonardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Ouço. Me ouve bem? Obrigado. Tudo bem. Doutor Leonardo, como é que está, então, o pedido de recuperação judicial dessa empresa? Muito bem. O pedido foi formulado na semana passada, já foi aceito pela Justiça e a expectativa é que o grupo como um todo, com exceção das operações no exterior, consiga reestruturar seu endividamento e já obter o financiamento para a manutenção de suas atividades que requerem muito capital e requerem um intenso cuidado para que obras não sejam paralisadas e outros credores não deixem de serem pagos. Portanto, doutor Leonardo, apesar então das dívidas serem gigantescas, a gente tem a notícia aqui dizendo que essas dívidas são de 4 bilhões e 600 milhões de reais. A empresa tem condição de se recuperar e pagar os seus credores? A expectativa é que isso aconteça. Na verdade, o endividamento é até maior. Porém, com a reorganização do grupo como um todo, e não apenas pontualmente por uma ou outra empresa, a ideia é que haja uma renegociação com os credores de todo esse passivo e que a empresa continue após a negociação e mesmo durante o processo, mantendo as suas atividades, siga em operação e reescalone as suas dívidas de modo a conseguir, seja diminuindo esse endividamento, seja conseguindo um prazo maior para pagamento, saldar os seus credores e equalizar o seu passivo, se mantendo assim em atividade e em operação. Doutor Leonardo, diante então desse primeiro ponto favorável, né, da Justiça em relação à recuperação, a empresa estaria habilitada hoje, por exemplo, a concorrer, a participar de novas concorrências públicas? A princípio, sim, ela pode. Houve muita discussão sobre a possibilidade de empresas em recuperação judicial participarem de licitações públicas, especialmente em vista das dificuldades financeiras que elas apresentam durante esse processo, mas para empresas que substancialmente dependem de participações em obras públicas, estão em diversos momentos em licitações, a Justiça não entendeu, a jurisprudência não vem entendendo que o só fato de a empresa estar em recuperação judicial poderia impedi-la de participar de novas licitações. Então, portanto, a princípio, isso não seria um impeditivo. Doutor Leonardo, essa empresa, então, ela é uma empresa de capital aberto? Se for, os acionistas também têm direito a opinar? No Brasil, os acionistas têm, principalmente os minoritários, têm muito pouca voz, porque eles não compõem uma classe de interessados, como ocorre nos Estados Unidos. A negociação se dá tão somente com os credores, aqueles que têm, para quem a empresa deve algum valor. Os acionistas realizaram um investimento no capital daquela empresa. Então, eles não têm uma participação direta e ativa na recuperação judicial. Se a recuperação judicial se tornar uma falência no futuro, os acionistas minoritários são os últimos da fila. E isso é muito ruim. Sem dúvida. Agora, doutor Leonardo, quem é que acompanha para saber se essa recuperação vai ter sucesso, né? Para que a empresa possa se recuperar, para que possa gerar emprego, possa gerar, enfim, riqueza e por aí afora. Quem acompanha, quem é o outro lado que acompanha para saber se os passos que estão sendo dados são os melhores? Veja, quando a empresa pede recuperação judicial, o juiz, ao aceitá-la, já nomeia uma pessoa de sua confiança, que é o administrador judicial, que tem por tarefa fiscalizar as atividades
da empresa devedora durante a recuperação e o cumprimento do plano de recuperação se ele vier a ser aprovado pelos credores. Por outro lado, todos os credores, sujeitos e não sujeitos à recuperação judicial, também acompanham o processo, também têm por dever verificar se tudo está correto, e eles serão protagonistas na medida em que eles deliberarão por aprovar ou não o plano de recuperação judicial que a Odebrecht vai apresentar daqui a 60 dias, mais ou menos. Então, se esse plano for aprovado e a dívida for reestruturada, a empresa continua no mercado, continua operando. Se esse plano for rejeitado, é decretada a falência do grupo como um todo. Perfeitamente. Doutor Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Leonardo Dias, que é advogado e head, contencioso, arbitragem, explicando de uma maneira muito clara para a gente. Logicamente, nós tomamos aqui como gancho, será o Odebrecht, uma empresa gigantesca, e o nome dela envolvido naqueles grandes escândalos.